Vamos encerrar o 6º Congresso Catarinense de Direito Administrativo com a conferência Presunção de Inocência dos Agentes Administrativos e seus desdobramentos, do Dr. Romeu Felipe Bacelar Filho. Para presidir a mesa, convidamos o Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. Convidamos também o nosso conferencista, o Dr. Romeu Felipe Bacelar Filho. O conselheiro Dr. Salomão Ribas Júnior. E o presidente do IDASC, Dr. Joel de Menezes Niebur. O Dr. Rodrigo Valgas dos Santos atua como advogado. É mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná. Professor de Direito Administrativo do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e ex-presidente da Comissão de Estudos Jurídicos e Legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Secretário adjunto da Comissão de Educação Jurídica da UAB de Santa Catarina. Com a palavra, Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. Meu cordial boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Parabenizar por este exitoso evento aqui com a parceria do Tribunal de Contas. Agradecer ao Instituto de Contas, professora Josiane, doutor Ricardo, doutor Salomão Ribas, doutor Júlio Garcia, presidente da casa, o apoio recebido. Sem esse apoio nós não teríamos condições de fazer isto. Agradecer ao nosso presidente, ainda que por breves instantes ainda, professor Joel de Menezes Niebur, cujos eventos que tivemos em sua gestão sempre foram muito marcantes, os nossos congressos sempre foram muito especiais. E também já teremos a contínuo o nosso novo presidente, que será o nosso eminente conselheiro Salomão Ribas Júnior. Antes de proferir a apresentação do professor Romeu Felipe Bacelar Filho, eu passo a palavra ao professor Joel, que parece-me sugeriu que antes da apresentação tomasse a palavra. Muito obrigado. Bom, você deve estar pensando que eu gosto muito de falar, né? Porque eu acabei de falar e cá estou aqui de novo. Aliás, eu estou aproveitando aqui meus últimos segundos na presidência do Instituto. Tem que aproveitar, né, Rodrigo? Esse ano aconteceu uma coisa engraçada, porque nós havíamos, o nosso estatuto, o mandato é de 5 anos, mas quando eu assumi, nós conversamos que ficaria 3 anos, e que nós reduziríamos para 3, para dar espaço para todo mundo, enfim, oxigenar o Instituto. E os 3 encerravam no começo do ano, né? E eu estou até agora, né, no final do ano. Só que o próximo presidente era sabido por aclamação do Dr. Salomão. E eu, no começo do ano, procurei o Dr. Salomão e disse a ele: olha, Dr. Salomão, a presidência é sua, na hora que o senhor quiser, eu lhe passo o bastão e imediatamente o senhor assume. E o conselheiro Salomão disse: olha, eu ainda estou no tribunal, estou na presidência do tribunal, não quero confundir as coisas, então fazer o seguinte, na hora que eu me aposentar, depois dá aí 2 meses para eu dar uma descansada e daí eu assumo a presidência. Salomão, do jeito que o senhor quiser. Só que isso falamos eu e ele. E o resto da diretoria não está sabendo desse negócio. Daí começou a haver uma suspeita que eu queria meio que dar um golpe de Estado no Instituto. Continuar no... Daí rolou uns e-mails assim: ó, Joel, está na hora de mudar, né? Vamos dar uma respirada, uma oxigenada, fazer umas coisas diferentes.
E, professor Romeu, eu respondi o e-mail e disse assim: não concordo. A presidência me cai muito bem. Eu pretendo continuar. Estou promovendo, com a concordância de meu dileto amigo Rodrigo Valgas, uma alteração no Estatuto para prorrogar o meu mandato por mais 5 anos e prorrogá-lo, então, indefinidamente, sucessivas vezes, inspirado no neoconstitucionalismo bolivariano. E o combinado com o Rodrigo é que ele, então, imediatamente ele responderia e-mail dizendo: eu concordo. Mas daí o Rodrigo ficou meio... Daí o Rodrigo assim, isso é brincadeira, daí não pegou tão bem, mas enfim. Eu então aqui me despeço da presidência do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. Eu queria dizer a todos que foi um grande prazer, uma grande honra. Agradeço a confiança que me foi depositada por todos os colegas do Instituto. Eu confesso que assumi cheio de ideias, cheio de projetos e pensava em transformar isso. Não consegui fazer, de fato não consegui. Fui consumido pela falta de tempo. Fizemos todos os anos o congresso, né, com muito custo já, né, porque demanda também bastante tempo. Enfim, cometemos muitas falhas em relação a isso, deixamos de fazer muitas coisas, mas sempre com a melhor das intenções, com a melhor das motivações. E, na verdade, aqui nós temos quase uma co-presidência, né, desde a fundação, entre eu e o Rodrigo. Né, no período que o Rodrigo foi presidente, estávamos juntos a todo tempo, e no período da minha presidência, também eu e o Rodrigo todo tempo juntos. E também o Dr. Salomão. Eu tenho uma grande alegria de passar a presidência ao conselheiro Salomão Riba Júnior. E, numa conversa que tivemos na abertura do evento, o presidente Júlio Garcia brincava que o conselheiro Salomão ele é só presidente, né? Vice-presidência, essas coisas não é com ele, né? Daí eu falei assim, olha, eu tive a honra, então, né? Eu tive como vice-presidente o conselheiro Salomão Riba Júnior. Na abertura do evento eu disse que o conselheiro Salomão Riba Júnior ele ia emprestar juventude ao Instituto, e eu tenho certeza que vai, porque não é sacanagem. Uma outra coisa. Está na moda homenagear o conselheiro Salomão Riba Júnior, né? Hoje você anda numa praça, chuta uma pedra, tem uma homenagem ao conselheiro Salomão Riba Júnior. Está na moda. Nós, do Instituto, resolvemos fazer isso uns 5 anos atrás. Né, Rodrigo? Fizemos um dos nossos congressos, foi em homenagem ao Dr. Salomão Riba Júnior, bem como já fizemos em homenagem ao professor Romeu Felipe Bacelar. E daí eu e o Rodrigo fomos convidar o Dr. Salomão. Dr. Salomão, nós queríamos fazer o congresso em sua homenagem. Assim, de jeito nenhum. Estão querendo me matar? Eu estou muito jovem ainda, dizia ele. Esse negócio de homenagem, quando o sujeito começa a ser muito homenageado, é porque a coisa não... Daí a gente com muito tato, e o Rodrigo, olha, conselheiro Salomão, não é bem assim, não tem nada, é uma deferência nossa, nós gostaríamos... E ele acabou aceitando. Acabou aceitando, a contragosto, mas acabou aceitando. Verdade, verdade. Daí o Rodrigo era presidente do Instituto, daí o Rodrigo foi fazer o discurso em homenagem. E o Rodrigo, daí num dado momento, querendo enaltecer o conselheiro Salomão Riba Júnior, diz assim, e o conselheiro Salomão Riba Júnior, já no crepúsculo da sua existência... Então eu estou vindo com essa história de juventude para ver se dá uma... Mas o fato é que, com certeza, tenho convicção disso, que o conselheiro Salomão Riba Júnior vai dar um novo sopro, um novo entusiasmo, uma nova dinâmica para o nosso Instituto. Conselheiro Salomão Riba Júnior, olha, conte com todos nós, né, para realizar os seus projetos. Conte com a nossa integral colaboração e o nosso total comprometimento em relação ao nosso querido IDASC. É uma grande honra, uma grande satisfação passar a presidência às suas mãos. Não é verdade, Rodrigo? Olha, com toda certeza, meu caro presidente Joel, que se penitencia, mas em verdade não é fácil fazer os nossos congressos. Claro que há muito a fazer. Acho que o Dr. Salomão
que não está no crepúsculo da sua existência, não é verdade, né? Tem esta juventude mesmo de espírito, é verdade. Eu noto que é uma pessoa que quer fazer, que está querendo realizar as coisas, né? Que está querendo efetivamente trazer ideias novas. Isso é próprio de quem é um jovem, né? Então isso é muito importante para nós no nosso instituto. O doutor Salomão realmente relutou muito em aceitar aquela homenagem que fizemos num dos congressos para ele. Ele disse, mas será? Ele dizia, tem tanta gente que poderia. Eu falei, não tem tanta gente assim, doutor Salomão. Creio que o senhor pode ser homenageado, é justa esta homenagem. E foi uma coisa muito bacana aquele momento, né? E até naquela ocasião, como eu fiz um discurso de homenagem a ele, onde eu tive esta infeliz ideia do crepúsculo existencial, eu estudei a vida do conselheiro Salomão, que eu conhecia, claro, mas não conhecia em profundidade. E eu fiquei impressionado, realmente fiquei impressionado. Eu fiz um discurso empolgado ali, pegando desde o início da vida do conselheiro. Então, uma pessoa que tem realmente atributos, que late para assumir a presidência do nosso instituto. Mais que isso, né, professor Joel? Um companheiro do nosso instituto, é alguém que sempre apoiou as nossas iniciativas irrestritamente. Então nós temos uma dívida de gratidão para com a sua pessoa. O direito administrativo de Santa Catarina tem uma dívida de gratidão para com a sua pessoa. Não é à toa que está durante este ano a receber tantas diversas homenagens. Ele deixou de ser presidente do Tribunal de Contas, mas eu acho que já deve estar acumulando umas 3 presidências nessa altura do campeonato, porque, como eu sempre disse, é uma pessoa que sabe presidir e preside muito bem, e tenho certeza que vai emprestar todas as suas qualidades morais e intelectuais ao nosso instituto. Eu também não poderia ainda passar a palavra ao conselheiro Salomão sem antes agradecer ao Joel, a gestão do Joel. O Joel é um sujeito que vocês veem muito autêntico, ele tem amor pelo que faz, ele tem amor pelo direito administrativo, tem amor pela advocacia. É uma pessoa assim que autêntico. Eu acho que esta é uma palavra que define bem o Joel. É um cara amigo, é um cara bacana, um cara franco, né? De modo assim que eu tenho uma alta admiração, não só pelo preparo, por ser um dos nossos mais brilhantes administrativistas aqui, não só do Santa Catarina, mas do país, mas por partilhar da sua amizade, professor, de modo que agradeço eu a sua gestão, ao seu empenho, né, que a gente sabe que não é fácil. Dito essas breves palavras, já passo a palavra ao nosso novo presidente. Eu queria só contar mais uma historinha do Júlio Garcia. O Júlio falou, na abertura, vocês lembram que no final o doutor Salomão disse assim, olha, vai ter o lançamento do livro, só que eu vou vender mais caro. Tá caro mesmo, porque é para uma instituição de caridade e tal, e todo mundo aplaudiu. Daí o Júlio Garcia assim, esse Salomão passa por uma fase boa mesmo, ele até notícia ruim, ele é aplaudido. Ele diz, olha, tá caro, e todo mundo, opa. Bem, as senhoras e os senhores estão aqui, como eu, a bem da verdade, para termos o privilégio de ouvir o grande administrativista Romeu Felipe Bacelar, que é o patrono do nosso Instituto de Direito Administrativo, ele que já dirigiu o Instituto Brasileiro, o Instituto do Paraná, e integrou tantas outras associações estimuladoras do estudo desse ramo do nosso direito tão novo e tão carente ainda de muita discussão, de muito estudo e de muitas novas soluções. Mas eu não posso deixar de dizer, agradecendo as palavras do Joel Menezes Niebur e do Rodrigo Valgas, que assumo a presidência do Instituto Catarinense de Direito Administrativo com uma certa emoção, porque eu fui um dos primeiros, isso é verdade, um dos primeiros estimuladores da ideia da criação do nosso instituto. Isso há alguns anos, junto ao nosso querido professor Dr. Paulo Henrique Blasi, falecido há um ano. Com o Paulo, nós chegamos até a fazer uma coleta de assinaturas num congresso brasileiro de direito administrativo que houve aqui,
Isso tinha nascido algumas emendas constitucionais que permitiam a privatização, e essa era a tônica desse seminário. Veja quanto tempo faz isso. Mas depois aquilo não prosperou e, infelizmente, o nosso querido Paulo Henrique Blasi acabaria tendo a sua saúde comprometida e a ideia não prosperou. Depois disso, eu voltei a insistir com o professor Juarez Freitas. E o professor Juarez Freitas disse assim: olha, você vai ser o presidente. Começou já a me chamar de presidente do Instituto. Mas eis que há um congresso de direito administrativo em Gramado, ao qual o Rodrigo Valgas, o Noé e vários outros, uns 40 advogados, o Dalomo, vão e levam ao Juarez Freitas o seu desejo de fundar o Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. O Juarez Freitas, muito corretamente, disse: olha, o Salomão já falou comigo sobre isso, eu acho que vocês têm que chegar lá e conversar com ele. Aí eu recebi a visita, creio que o Joel estava junto também, recebi a visita deles no meu gabinete. E aí começou uma conversa de queremos fazer, estamos pensando, sabemos que o senhor também está, e a conversa não saía do mesmo lugar, e o Rodrigo arrodeava a conversa, até que eu disse: Rodrigo, você quer saber se eu não fico bravo se não for presidente? E de fato a conversa era exatamente essa. O Rodrigo já havia sido escolhido para presidir, e eu fiquei muito feliz. Eu digo: o que eu quero é que o Instituto nasça. E a presidência, vocês que são mais jovens, etc., pode tocar. Depois tivemos, e o Rodrigo realizou aqueles trabalhos iniciais de discussão, de conferências, de palestras, iniciou os congressos. Depois veio o Joel, que sempre apoiou como grande orientador técnico, orientador científico dos nossos congressos, e depois assumiu a presidência, obviamente. Realizou o trabalho possível, e foi um grande trabalho, dentro das limitações de uma sociedade civil sem fins lucrativos e que é gerida por pessoas muito ocupadas com os seus afazeres, e isso tudo dificulta, né? O Instituto não tem uma renda própria, não é? Então isso tudo gera uma série de dificuldades. Eu assumo então com essa dose de emoção e com muito senso do trabalho que vou ter que realizar, contando com a atual diretoria que permanece. Nós vamos criar algumas soluções para agregar, aí sim, gente mais moça, né, que é preciso. Nós vamos agregar alguns valores mais jovens, não necessariamente em idade, mas em participação no Instituto, para que possamos prosseguir e, se possível, dar uma dinâmica maior ainda ao nosso IDASC, tão bem dirigido e com os últimos congressos se constituindo em absoluto êxito. Eu confesso que a única coisa duas coisas aqui me deixaram um pouco, uma entristecido e a outra preocupado. Eu fiquei um pouco entristecido porque, provocada pela auditora Sabrina Nunes Iocchi, a minha querida amiga Cristiane Fortini, não precisava ter feito referência à vitória do Atlético ontem. Aí depois, na saída, ela me perguntou: o senhor é do Flamengo? Eu digo: desde que o mundo foi inventado. Então realmente sofri muito ontem. E a outra coisa que me deixou preocupado é o seguinte: é o ataque de sinceridade, aqui lembrado pelo Joel e confirmado pelo Romeu Bacelar. Eu estou começando a entrar nessa fase também, e eu estou preparando uma palestra para o Congresso, o Fórum de Direito Público, que haverá em Brasília no mês de dezembro. A palestra é sobre corrupção, o que falta fazer para combatê-la. Eu não vou mais conversar muito com eles, porque senão eu vou começar a palestra lá como eu imaginei, mas sem muita coragem.
Eu digo, olha, o que falta fazer é o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito reunir os seus auxiliares e dizer, companheirada, vamos parar de roubar. É impossível, mas então vamos roubar um pouco menos, porque não há mais quem aguente isso. Então eu não quero conversar muito, senão eu vou acabar fazendo isso, o que vai transformar a minha palestra numa agressão geral ao establishment, sistema, né? Sistema que no final é dito que ele é no filme Tropa de Elite, que eu não vou repetir aqui para não ser acusado de usar palavras chulas, mas o sistema é aquilo mesmo. É aquilo mesmo que é dito no final do Tropa de Elite. Meus amigos, eu agradeço a distinção, considero uma homenagem também essa eleição e espero corresponder às expectativas com a cooperação e com a colaboração de todos. Eu estou regressando aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e a doutora Ana Blasi me recebeu com muita gentileza, com muita atenção lá na sede da OAB, mas, Romeu, ela me deu uma lista de documentos para apresentar gigantesca. À saída eu encontrei um veteraníssimo advogado, doutor Haroldo Joaquim Camilo, e eu disse, não, eu estou aqui, eu vim pegar aqui, eu vou ter que repetir tudo, porque a minha inscrição estava, eu pensei que estava suspensa, mas estava cancelada pela incompatibilidade do exercício da advocacia. Aí diz o Camilo, exame de ordem também? Eu digo, não. Isso a Ana não me falou, mas isso ela não me disse, pode ter deixado para outra oportunidade. Quando eu entregar a documentação, ela diz, ó, só tem um porém, falta fazer isso. Olha, muito obrigado e que alegria ter o testemunho e a presidência do professor Romeu Felipe Bacelar nessa nossa cerimônia de transmissão do cargo. Muito obrigado. Pois muito bem. Prosseguindo então, meus caros amigos, que estamos todos aqui reunidos em torno desta grande figura, desse grande ser humano, que é o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que tive a honra de ter sido, quando do mestrado na Federal do Paraná, meu orientador, uma pessoa que todos nós no Instituto, Conselheiro Salomão, Dr. Joel, temos um grande carinho, né? É frequentador assíduo dos nossos eventos, sempre com uma advocacia que traz questões instigantes, é um estudioso do direito administrativo, um apaixonado pelo direito administrativo. Desde o primeiro Congresso Brasileiro de Administrativo, tem fotos, já vi a foto dele, menino, né? No auditório, lá no seu instituto no Paraná, tem uma foto que ele está lá, menino, mas menino mesmo, participando do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que foi em Curitiba. E uma pessoa das mais queridas entre os administrativistas brasileiros, talvez o mais querido administrativista brasileiro, de modo que é uma pessoa que se dá com todos, aquele papo agradável, aquela pessoa que você quer passar aí horas e horas conversando, batendo papo, enfim, uma pessoa fantástica, maravilhosa mesmo, e que nós temos sempre a honra de testemunhar, e para nós é uma alegria, uma honra tremenda tê-lo aqui conosco, professor. Bom, fora as qualificativos morais do professor, também incumbe à presidência ler o seu currículo, né? Professor Romeu Felipe Bacelar Filho é advogado militante, titular de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor visitante do Instituto Nacional de Administração Pública da Espanha, professor visitante da Universidade Belgrano, da Universidade Notarial de Buenos Aires e da Universidade Católica de Salta. Também é professor honoris causa da Universidade do Uruguai, presidente do Instituto
de Direito Romeu Felipe Bacelar, que é em homenagem ao seu pai, ex-presidente da Associação Ibero-Americana de Direito Administrativo, com sede na Costa Rica, da Associação de Direito Público do Mercosul, com sede em Buenos Aires, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, membro da Associação Argentina de Direito Administrativo e Associação Peruana de Direito Administrativo e Instituto Chileno de Direito Administrativo. Está tudo aqui na língua, vamos lendo, né, adequadamente. Membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, membro da Académie Internationale de Droit Comparé, em Paris, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, coordenador do Núcleo de Pesquisa de Direito Público do Mercosul, no PSU, na Universidade Federal do Paraná, diretor da revista A&C, Revista de Direito Administrativo e Constitucional, que é editada pela editora Fórum, membro dos conselhos científicos e editorial de várias revistas especializadas em direito público, autor de diversas obras jurídicas, individualmente e coletivamente. Conselheiro federal, ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado militante com experiência na área de direito, com ênfase em direito administrativo, e atuando profissionalmente com os seguintes temas: administração pública, responsabilidade civil do Estado, desapropriação, licitações e contratos administrativos. E o último título, e para nós talvez um dos mais importantes títulos que tenha professor Romeu, é que foi patrono do nosso IDASC, do nosso Instituto de Direito Administrativo Santa Catarina. Contamos realmente com o apoio do nosso então presidente Juarez Freitas, mas a mente que de fato também nos apoiou por demais em fazer o nosso instituto foi o nosso querido professor Romeu, e nós temos esta dívida eterna para com o senhor. Então, a palavra passo então ao nosso eminente conferencista da tarde. Está ligado aqui, tá? Excelentíssimo senhor professor Dr. Rodrigo Valgas, amigo querido, ouvindo essa narrativa do Rodrigo, lembrei, e o Dr. Salomão deve ter lido várias vezes, a passagem do conselheiro Pacheco do Eça de Queiroz, que era uma pessoa que impunha muito respeito pelo semblante, pela presença, embora não tivesse nunca dito nada de inteligente nem de significativo, conquistou um respeito absurdamente grande, e a tal ponto que quando compunha o conselho do imperador, o reino de Portugal, ele levantava a sobrancelha, as pessoas diziam: ele não está gostando do rumo da conversa, vamos mudar o rumo da conversa. Ele fazia uma expressão: oh, o conselheiro está fatigado, é melhor encurtar o seu discurso. E a vida dele foi sempre assim. As pessoas, aliás, teve um filme muito além do jardim com o Peter Sellers, história de um jardineiro que tudo que ele dizia consideravam altamente significativo, porque a gente tem essa mania de tentar tornar as pessoas às vezes mais inteligentes do que são, ou menos ignorantes. O fato é que ele conquistou todo esse respeito, e todo mundo tinha por ele uma veneração imerecida. No dia que ele morreu, estava no enterro a mulher com os 2 filhos, e ouvindo um orador falar como o Rodrigo, com tantas luas e tal, ela pegou na mão dos filhos: vamos embora, meus filhos, que eu acho que esse não é o enterro do pai de vocês. Porque ela conhecia o marido que tinha. O Rodrigo exagerou um pouco, mas todo homem é autor da sua biografia, né? Procura se tornar, me reduzindo a real expressão que tenho, né? Todos os dias no espelho, me olho, não sou melhor que ninguém, tenho que conquistar esse dia, procuro fazer o melhor. Dr. Salomão, meu amigo querido, Dr. Salomão é como o vinho das bodas de Canaã, né? O melhor vinho vem depois. Não que os vinhos anteriores não fossem de boa qualidade. Mas vamos dizer que o Dr. Salomão seja um vinho francês, e o Rodrigo e o Joel, 2 vinhos de alta qualidade, argentino, chileno. Então eu saúdo os bons vinhos das bodas de Canaã. Por que o argentino se olhou para mim? É que eu me lembrei de um pastor
evangélico argentino, que é muito amigo meu. Aliás, eu rezo pela sua Bíblia, pastor Joel. Gostei do seu pronunciamento. Mas é uma honra muito grande estar aqui no Tribunal de Contas com tantos amigos, né? A Ana Blasi, minha amiga querida, eu quero citar aqui o presidente do tribunal, o Júlio Garcia, que não está presente, mas certo espírito deve estar, né? A Josiane, queria a Carla também, que nós incomodamos, a coitada da Carla. A Carla me pediu, mande 3 itens do currículo para serem mencionados pelo Dr. Rodrigo. E eu mandei, advogado militante e professor da Universidade Federal e da PUC. E depois ele me veio com essa... bom, o fato é que é uma honra muito grande estar aqui. Eu gosto muito de Santa Catarina, meu pai era catarinense. Meu pai foi um catarinense que foi seduzir uma curitibana e depois... Aliás, naquela época era muito comum isso, porque a universidade era em Curitiba. Então tem muito catarinense que andou deixando algumas preciosidades lá para nós, né? Eu sou uma das preciosidades de um catarinense. Esse tema que eu vou abordar tem muito a ver com tudo que foi dito aqui. Eu ando numa fase... Aliás, eu sempre fui indignado com as pessoas e coisas que nos cercam. Nós temos uma administração pública que não respeita minimamente a ideia da profissionalização da função pública. A administração tem que ser como uma orquestra, o governador, o presidente da República, o maestro, o prefeito, que precisa conhecer bem as partituras, né? Não precisa saber tocar cada instrumento, mas saber qual o papel que cada instrumento desempenha. Eu não vejo preocupação nenhuma mais com a ideia de formação de escola de administração pública, como tem na Espanha. A escola de administração pública da Espanha, que eu participo, eu sou membro do conselho, sou vogal do Conselho Acadêmico, é de 1217. É 1217. Aqui no Brasil não é essa preocupação. O sujeito assume uma prefeitura, nunca leu a Constituição, não sabe que é a lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação, essa lei que o Joel odeia, mas ela é meio demoníaca, né? Tem muito 6, reparou isso? Vai ver isso. Então, nós vivemos num país onde as pessoas aceitam com a maior tranquilidade cargos para os quais não estão preparadas. Eu sempre tenho dito que o homem tem que estar à altura do cargo que exerce. Contei várias vezes a história do Tony Blair, convidou o amigo que era o primeiro aluno da classe dele para ocupar um cargo na estrutura do governo britânico. Um amigo desempregado, passando necessidades, recebe uma carta dias depois dizendo que todo aquele tempo que ele demorou para responder, ele estava estudando as atribuições do cargo e viu que não tinha a menor condição, porque nem o conhecimento desejava, embora fosse um gênio, para exercer o cargo. Quando é que no Brasil isso vai acontecer? Nós temos, eu falei aqui hoje de manhã, das agências reguladoras, uma vergonha no Brasil. O Joel falou sobre arbitragem, não leu o artigo que eu escrevi sobre... Eu escrevi arbitragem, eu falei na Conferência Nacional da Ordem. Nós estamos precisando da arbitragem, sim, claro, porque não é mais possível que pessoas que não têm o menor conhecimento passem a examinar questões tão sérias. O Judiciário, notadamente a Justiça Estadual, não está preparada para julgar matéria administrativa. Não foi treinada para isso. A Justiça Federal é mais... Eu sempre lutei pela dignificação dos tribunais de contas, embora sempre criticasse a forma de provimento de seus membros, não achava a mais adequada. Mas os tribunais de contas podiam se transformar no Brasil num verdadeiro contencioso administrativo. Então, tem muita coisa que tinha que ser mudada nesse país e a gente vai ficando velho. Eu não vou cometer a indelicadeza do Rodrigo aqui de falar de como é que
crepúsculo da existência, não sou... Mas já estamos no outono da existência, né, doutor Salomão? Já estamos no outono da existência. E as coisas parecem que não melhoram, né? Embora toda essa luta e o Instituto Catarinense de Direito Administrativo, desde o seu primeiro congresso, sempre com temas muito atuais e debates muito profícuos. Aliás, a cultura jurídica, jovem cultura jurídica catarinense, que comandada por esse nosso presidente Salomão, é digna de todos os elogios e encomios, não só pela obra escrita, mas também pela facilidade e a oratória de seus integrantes. Esse tema que eu vou falar, e não pretendo não cansá-los, que o tempo já corre solto, é um tema que eu dediquei uma parte da minha vida a ele. Aliás, eu dediquei uma parte da minha vida ao procedimento e ao processo. Corri no sentido inverso da doutrina processualista, porque quando eu estava na Faculdade de Direito, o meu professor de Direito Processual, e eu quero dizer que aqui, sem ofensa nenhuma aos processualistas que aqui estão, eu sempre outorguei menos importância ao direito processual, porque direito instrumental, né? Eu sempre dei muito mais importância ao direito material, né? Direito civil, direito penal, direito administrativo, direito onde se estuda a gênese dos institutos e efetivamente se extrai, ou pelo menos aquilo que eu sempre busquei na minha vida, as chamadas verdades materiais. E o direito processual, pelo menos o brasileiro, processual civil, durante toda essa minha vida, assim como Carnelucci diz antes de morrer, eu digo, tenho visto na minha vida centenas, milhares de verdades processuais, pouquíssimas verdades materiais. Por quê? Porque a busca, as estatísticas, os mutirões, a pressa, prequestionou, não pagou as custas, não fez o preparo, obstáculos de ordem meramente instrumental, custas, puxa, mas e o acesso ao judiciário? As custas deviam, nunca, num país sério, que põe na sua Constituição o acesso à justiça, jamais poderia cobrar custas. As custas estão embutidas dentro dos impostos gerais. Assim é na Austrália e em vários outros países. Pagar custas? O que é isso? Eu pago impostos. Eu tenho direito ao acesso ao judiciário. Muito bem, mas no Brasil as coisas são diferentes. Daí eles já embutem nas custas, Associação dos Magistrados, Instituto de não sei o quê, papai, veio aquela, lá no Paraná, FUNREJUS, Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, e você vai pagando, e pagando, e pagando. Bom, o fato é que processo, para mim, é espécie do gênero procedimento. Quando eu disse isso a primeira vez, o professor de processo civil lá, mas está tudo errado, meu Deus, mas como é que pode você sustentar isso? Quem conhece a história sabe que nos primórdios, entre a vontade do rei e a consumação dessa vontade, não havia hiato algum. O rei decidia ipso fato, no momento seguinte, a sua vontade era consumada. Quem nos conta isso com muita graça é a doutrina italiana, por exemplo, Benvenuti diz isso na sua obra, que o procedimento nada mais foi do que a dilargação entre o ato de pensar e a execução desse ato. Que algum dia, em alguma época, um rei disse, mas peraí, mas você é culpado disso que estão lhe acusando? Exigiu uma resposta, e aí começa o procedimento. Não sou culpado, mas tem como provar? Tem testemunhas. Ou seja, os ventos democráticos foram incrementando o hiato entre o ato de pensar e o ato de fazer, e surge o procedimento.
Na minha concepção, defendo isso há muitos anos, quando ao procedimento, que é uma sucessão ordenada de atos e operações, o Estado, a administração, age através de procedimentos. Sucessão, quando nesta sucessão ordenada de atos e operações cria-se um regime de conflitivo, um regime de litigância, o procedimento converte-se em processo. Ou seja, para mim, licitação não é procedimento, é processo. É espécie do gênero procedimento, mas é processo. A licitação é conflitiva desde o seu nascedouro. O edital é sujeito a impugnação, aí recursos, contra razões de recurso. Aí o processo falei assim, mas isso é um absurdo, mas não pode ser. Eu disse, o próprio Código de Processo Civil, quando quer significar uma sucessão ordenada de atos e operações, onde não há conflitividade, não há litigância, como é que denomina? Procedimento de jurisdição graciosa ou voluntária. Bom, então tinha carradas e razões para... Mas a minha preocupação maior é que, na época que eu estudava a graduação, o Eli Lopes Meirelles dominava o mercado literário, desde o... E, aliás, o Eli era um homem que eu conheci muito, fui amigo durante o tempo que convivi com ele, e nós podemos dizer que o direito administrativo brasileiro pode ser dividido em antes do Eli, depois do Eli. Porque o direito administrativo, mesmo na minha época, não era o prato predileto dos alunos, eu era uma exceção, né? Parece que os professores tinham ódio daquilo que lecionavam, ficavam só falando de lei, os alunos não aguentavam mais. Quer dizer, o lado bom, era considerado direito do Estado. Se vocês forem ler meu currículo, vão ver, doutor em Direito do Estado. Direito administrativo é direito do cidadão, não é do Estado. É o direito que traz todo um arsenal de possibilidades para que o cidadão se contraponha a atos reprováveis praticados pelos agentes administrativos. Esse é o direito administrativo. Então, processo, meu Deus, é um mero procedimento. Verdade sabida. Uma vez estava no Tribunal de Justiça, eu fui secretário do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador votando lá um caso, mas é mandado de segurança em processo administrativo. Falou para o advogado, meu filho, você está assanhando. Comigo, o sujeito praticou uma falta, está ali documentalmente provada, confessada, manifestamente evidente, sapeco-lhe uma pena. Essa era a ideia. Ou seja, aí vem a Constituição Federal, traz não como princípio, mas como base antropológica a dignidade da pessoa humana. Ou seja, edificou-se uma Constituição a partir de uma base que é a dignidade da pessoa humana. Se toda a interpretação tem que ser conforme a Constituição Constitucional, que, aliás, como dizia, não Canotilho, nem o Gilmar Mendes, nem quem quer que seja aqui do Brasil, mas o Garcia de Enterria, a interpretação conforme a Constituição transforma o intérprete da Constituição num constitucionalizador da lei inconstitucional. Ou seja, é possível ao intérprete constitucionalizar uma lei supostamente inconstitucional pela sua interpretação. Se toda interpretação tem que levar em conta essa base antropológica comum, se pela primeira vez na história do Brasil uma Constituição preocupou-se com o ser humano e sua dignidade nas 3 dimensões de que nos fala Canotilho, o homem como trabalhador, como chefe de família, como pessoa em sua dignidade, é evidente que nenhum dispositivo de lei alguma no Brasil pode ser interpretado com deslembrança dessa particularidade ou dessa base antropológica comum. Então surge a discussão do princípio da presunção de inocência tão escorraçado, arranhado nos últimos tempos. Por quê? Porque, primeiro, não se confunde com o indúbio pro réu. O indúbio pro réu foi criado na época do direito romano, e a ideia é que, não reunidas
provas suficientes para a afirmação da culpabilidade de alguém, a dúvida que persistia deveria ser considerada em favor do réu. Mas era um homem posto sob dúvida. Disse uma autora, que agora não me recordo o nome, ficava com uma imagem vacante, uma visagem, alguém, sei lá, que sempre que se encontrasse dizia: há dúvida quanto ao proceder desse cidadão. A presunção de inocência, não. A presunção de inocência e seus desdobramentos devem ser considerados dentro desse aspecto da dignidade da pessoa humana. Ninguém pode ser considerado culpado no Brasil de qualquer acusação. Eu não estou falando aqui do direito penal só. Por quê? Porque a Constituição não faz, ela generaliza, ela não especifica que é de uma conduta penal. Ninguém pode ser considerado culpado de coisa alguma sem que haja um processo onde há um devido processo, e daí eu acrescento, com todos os princípios que compõem o artigo 5º, desde da análise da prescrição, desde o princípio do juiz natural, mesmo do devido processo legal, que ao contrário do que alguns defendem, para mim, o devido processo legal não é observância resignada, servil à lei, tão somente. O devido processo legal é o processo adequado ao caso que o julgador tem em mãos. E numa interpretação conforme a Constituição, uma lei, um estatuto de servidor público, seja estadual ou municipal, que contrarie esse cerne constitucional da busca da verdade material e que agrida, de alguma forma, possa agredir a dignidade da pessoa humana, as favas com a lei. Deve o intérprete fazer prevalecer a Constituição. Ah, mas falta uma diligência importantíssima para deslindar esse caso. Ah, mas infelizmente o prazo de 180 dias acabou, não se pode mais fazer diligência alguma, ou a lei não prevê essa diligência. O devido processo legal é algo muito mais sério do que alguns possam supor. É o processo adequado, o processo maduro. Eu, como orientador, que fui de muita gente, seja em mestrado, doutorado, até dei aula na FURB de Blumenau, que você foi meu aluno a primeira vez lá. Primeira vez foi lá. Eu sempre fui contra esses prazos imperativos impostos a mestrandos ou doutorandos. Por quê? Porque a ideia tem que ser amadurecida. Uma decisão judicial que vai decidir sobre a liberdade, sobre o patrimônio, o juiz tem que ter um amadurecimento. A razoável duração do processo não é a agilização, que dure o quanto for necessário para que a decisão venha amadurecida. Então, quando eu vi o professor Joel hoje falando desses mutirões, estatísticas, essa precipitação, essa compulsão absurda, julgamentos feitos em cima do joelho, todos com recurso de cada 100 ações, nesses mutirões, 80 sentenças são recorríveis, seja pela defesa indireta, ou seja, mesmo pelo mérito. Então, quando falamos de presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, nós não podemos admitir que alguém possa receber toda a carga, todo o estigma da culpabilidade antes de uma decisão final efetivamente amadurecida. Eu estava conversando com um radialista aqui da rádio do Tribunal de Contas, dizendo a ele que uma das coisas que mais me irrita nessa administração pública atual, primeiro, o administrador acabou de ser eleito, tudo que acontece de ruim foi da gestão anterior. Nos Estados Unidos, o sujeito estaria morto e acabado politicamente,
porque vocês jamais ouviram o Obama, que recebeu um país quebrado do Bush, falar isso. Porque os americanos, que têm um grau de cidadania, a gente pode discordar de muita coisa, mas bem acentuado, para eles, americanos, é um pecado mortal alguém assumir um cargo e depois se dizer surpreendido com o que encontrou. Então era um sujeito que não estava preparado para assumir o cargo. E aqui no Brasil isso vira. Mas o que eu vi um dia desses? Primeiro, não me surpreende mais, ao contrário da administração pública que eu vivi, que o administrador sempre seja tomado de uma forte emoção quando comunicado pela imprensa que alguém cometeu um ato reprovável. Meu Deus, eu não sabia. No meu tempo, o administrador sabia antes da imprensa. E vou dizer por quê. Porque era preparado, porque os quadros públicos eram de profissionais, as pessoas tinham orgulho da responsabilidade que tinham, do dever jurídico que tinham de oferecer respostas quando indagadas, de pessoas que passavam por estágio probatório, que tinham um sistema de mérito reconhecido, que havia uma competição dentro da administração, e eu pertencia a uma administração dessa. Quero dizer com orgulho até. Depois veio esse avassalamento, essa possibilidade de criação de cargos comissionados, e todo mundo começou a usar dessa prerrogativa, e nós tivemos multidões de pessoas despreparadas ingressando na administração pública. Mas, de qualquer forma, ainda com este contingente, é necessário voltarmos à valorização da função pública, sistema de mérito. O servidor público, no Brasil, é como um sacerdócio hoje o serviço público no Brasil. Porque ele é mal pago, só não faz voto de castidade, porque de pobreza ele faz. Quer dizer, isso não está certo, né? Você já trabalha sem vontade, não há perspectiva. Quer dizer, a ideia do servidor é sempre estar esperando uma oportunidade para cair fora e para mudar o rumo da vida dele. Então, o que eu vi um dia desses que me deixou indignado? Uma entrevista, mas o senhor sabia que na sua prefeitura estava vendo? Não, fui surpreendido com a notícia, mas já instaurei um processo administrativo contra os responsáveis e exigi punição exemplar. E daí baixou a portaria: instaurar processo administrativo contra fulano, beltrano e ciclano por terem praticado E daí pôs lá exigindo-se punição exemplar. Que processo é esse? Que dia o respeito à dignidade da pessoa humana? O sujeito já está fazendo. É a crônica da morte anunciada. É o processo da Inquisição, do tempo de Torquemada acusando e julgando. Quer dizer, está tudo errado. Então, o processo administrativo no Brasil, a partir da Constituição de 88, ele foi elevado à dignidade constitucional, e hoje ele tem que ter um tratamento litúrgico exatamente igual ao processo civil, ao processo penal, quanto ao núcleo comum de processualidade. Princípio do juiz natural, presunção de inocência, devido processo legal, prescrição, contraditória e ampla defesa. Os congressos são lugares para tratar de assuntos polêmicos, né, professor Joel? Então, se veja o seguinte, e eu descobri até uma decisão agora, recente, do ministro Nelson Hungria, no mandado de segurança que ele julgou no Supremo. Não, descobri recentemente a decisão. Não, descobri recentemente a decisão. Não que ele tenha decidido recentemente, a não ser que tenha sido, pode ser no copinho, né, na sessão do copinho. Mas, em que ele diz o seguinte: naquela época no Brasil, não é a época do doutor Salomão, que ele é mais novo do que eu, mas dizia-se o seguinte: quando há uma absoluta coincidência do tipo penal acusatório e do motivo do ato administrativo, que são a mesma coisa, né? Descrição de uma situação fática adaptada a uma prescrição legal. Pode-se de incidência do direito tributário, porque o direito é um todo, indivisível. Pois bem, quando há a narrativa fática do tipo penal
coincide com a narrativa fática do motivo do ato administrativo, o processo administrativo tem que ficar sobrestado até o julgamento do processo penal. Por que havia essa... Aliás, era até o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, no Rio de Janeiro, ele expedia uma espécie de provimentos, que eram como se fossem súmulas, e que uma das quais dizia isso. E o ministro encampou isso lá no Supremo. Claro, porque uma história mentirosa que nos contam na graduação é que as instâncias são absolutamente independentes. E não são. Elas são relativamente independentes ou relativamente dependentes. A instância penal prepondera sobre qualquer instância administrativa ou civil, diz o Código Civil e diz o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112, quando a decisão penal absolutória negar o fato ou negar a autoria. É isso que diz a lei. Ora, se assim é, como dizer que são instâncias independentes? Vamos imaginar que alguém tenha sido punido num processo administrativo e daí absolvido na instância penal por negativa do fato, negativa, isso pela jurisprudência brasileira de hoje, ou pela negativa de autoria. O que acontece com o cidadão? Ele é reintegrado. Isso homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele foi afastado, chamado de ladrão, depois foi absolvido. Desculpe, nada disso, vamos devolver o dinheiro, que vai pagar? Que valor tem a honra do cidadão, a dignidade dele? Nada haverá de pagar. Mas, e vamos supor uma outra situação, sob uma mesma narrativa fática, ele é condenado na instância civil e na administrativa e é absolvido na instância penal. O que acontece? Se ele pagou uma indenização, se ele tem direito de reaver aquilo que justamente foi condenado. Por quê? Porque a instância penal prepondera sobre a instância administrativa. Ora, numa interpretação conforme a Constituição, até onde eu chego? Eu digo o seguinte: quando houver absoluta coincidência do tipo penal e do motivo, é evidente que o processo administrativo tem que ficar sobrestado até a decisão da instância penal. Mas eu vou mais além. Se na instância penal houver uma decisão absolutória, seja por que fundamento for, a instância penal haverá de preponderar sobre a decisão da instância civil ou administrativa. O que diz a Constituição? Ninguém será considerado culpado de algo até uma sentença dizer que ele é culpado. E daí vem uma sentença e diz, pode até não dizer que ele é culpado, mas absolve o réu pela extinção da punibilidade em razão de prescrição. Não prescrição de uma sentença já decretada, mas o Ministério Público deixa transcorrer em habeas o prazo para oferecimento da denúncia ou faz intempestivamente. E o juiz diz assim, não recebe a denúncia e absolve o réu. Por quê? Porque pela prescrição não há mais como o Estado exercer a sua pretensão punitiva. E o réu é absolvido. Ou então, por maior que tenha sido e mais ingente o trabalho do promotor ou do procurador da República, ele não consegue reunir um material probatório forte o suficiente para uma condenação. E o juiz absolve por falta de provas. O juiz pode não dizer ele é inocente, mas culpado certamente ele não é. Daí vem a seguinte constatação e um desafio. Onde é que está escrito na Constituição Federal, e toda a interpretação tem que ser conforme a Constituição, que há hierarquia entre sentenças absolutórias? Que alguém pode ser mais ou menos absolvido. Alguém pode ser considerado mais culpado ou menos culpado. Ora, no indúbio pro réu, o sujeito anda na rua
E alguém diz, há uma séria dúvida. Ele só não foi condenado porque havia uma dúvida. Mas na presunção de inocência, não. Ele é presumivelmente inocente. Tem que ser tratado como inocente até o final da vida dele. E se tem que ser tratado como inocente, não pode ser punido. Não pode ser demitido do seu cargo. Então, me arrepia verificar, e eu tenho defendido isso há tanto tempo, alguma outra decisão, um dia desse no Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região, alguém acatou essa minha... Mas eu não encontrei até hoje alguém que pudesse me contestar seriamente. Ninguém. No Congresso Brasileiro de Direito Administrativo houve tentativa. Mas eu não encontro na Constituição nada que diga que eu posso hierarquizar sentenças absolutórias. Não encontro na Constituição nada que diga que, ou nas leis do país, que quem não é considerado culpado não é inocente. Ou que existam meio culpados ou meio inocentes. Então eu não consigo compreender. Aí os advogados ajuizam ações de reintegração de posse, aí o juiz diz assim, lamentavelmente, eu até compreendo essa situação, me dá até uma dor aqui dentro de ter que decidir dessa forma, mas ele foi absolvido por falta de provas, o que eu posso fazer? Ou houve extinção da punibilidade pela prescrição, dá vontade de perguntar para o juiz, mas se tivesse havido a denúncia e ele tivesse sido absolvido, ora, se denúncia não houve, como é que se pode, a partir dali, sendo a descrição, eu tenho que deixar claro isso, sendo a descrição do tipo penal absolutamente coincidente com a descrição do motivo do ato. Por exemplo, no Estatuto do Funcionário, crime contra a administração pública. Praticar crime. Aí a descrição é o crime de prevaricação. Deixar de praticar ou retardar o cumprimento de atos de ofício, etc. A narrativa é a mesma, tanto do Estatuto quanto do Código Penal. Ora, se a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado, e mais, a Constituição faz uma reserva de jurisdição. Nesse ponto, só quem pode dizer quem é culpado ou não é o juiz, o Poder Judiciário, o juiz que usa toga. Por maior que seja a importância do cargo do presidente da República, governador, prefeito, a eles não é dado o direito de dizer que ninguém de ter cometido um crime. Eu me lembro do Collor de Mello, o primeiro mandado de segurança contra o Collor, acho que fui eu que ajuizei, eu tenho que só ter uma duvidazinha a respeito disso, e foi em favor de um delegado da Polícia Federal lá do Paraná. Ele instaurou um processo administrativo, onde ele já dizia que o delegado tinha cometido ato reprovável, já na descrição fática, e ao cabo e afinal o delegado foi absolvido, e eu não consegui fazer a decisão repercutir na esfera administrativa porque foi por falta de provas. E aquilo me deixou extremamente indignado. Então, vocês vejam que situação triste vive alguém que sofre dois processos. Um processo administrativo já passa por um estado lamentável de aflição e estigmatização, a família, ao homem de bril qualquer, sanção ofende. Depois ele vai responder o processo penal. E no processo penal, ele finalmente é absolvido. Mas o juiz, por uma razão ou outra, não estou bem convencido. Então absolve por falta de prova, mas ele foi absolvido. Mas isso não repercute em nada, ele perdeu o emprego. Agora, se o juiz disser negativa da autoria ou negativa do fato, aí ele é absolvido. Olha, teria muito mais para falar, o adiantado da hora já não me permite.
eu sou, como disse, cultuo a indignação. Eu acho que eu só vou perder a indignação no dia que tiver, espero, conversando com o Criador, né? Porque não quero fazer o caminho do descenso, né? Pretendo ascender. Mas é importante a gente ser assim, doutor Salomão. Eu só não quero me tornar um velho ranzinza e daqueles que acham ruim tudo, não. Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Eu tenho, sinceramente, muita esperança que, a partir do sofrimento que nós já estamos enfrentando e desse rastro de lamentável de destruição da administração pública, administração gerencial, administração... Nós temos que construir a administração adequada, ideal. E seguramente essa administração, essa que nós tanto almejamos, não será conquistada jamais sem que os homens estejam à altura dos cargos que vão exercer, sem profissionalização da função pública e sem a estimulação do sistema de mérito, que é o arco-íris final que cada servidor deve vislumbrar. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Vai ter cerimonial? Bem, nós agradecemos a atenção de todas as senhoras, todos os senhores. Agradecemos ao nosso querido professor Romeu pela brilhante conferência, por tematizar questões que dizem respeito ao dia a dia de quem milita junto aos processos administrativos, momentos disciplinares e as dificuldades que sente ao conduzir isso. A gente sabe que a administração pública ainda tem muita essa diferença, né? Atrás e depois do balcão, lamentavelmente, a distância entre sociedade civil e Estado, metaforicamente exemplificada no balcão, ainda é algo muito sério, né? Que precisa ser melhorado, de modo que agradecemos sobremaneira, professor, sua conferência. Vamos encerrando então os debates essa noite. Eu deixo a palavra livre, eu não sei se os colegas gostariam de ponderar alguma coisa. Então, muito obrigado a todos e parabéns por este evento, parabéns ao tribunal, parabéns a todos aí, Josiane, enfim, Ricardo, todos que apoiaram. Obrigado. Thank you.